Olá, seres de luz! Como prometido, vou falar sobre os nossos 7 chakras. Os nossos principais chakras, ou centros de energia. Bom, por que principais? Porque nós temos milhares de chakras no nosso corpo, tá? Mas esses são os mais conhecidos. Temos meridianos, nosso corpo é energia pura, né? Nossos corpos. O primeiro chakra que eu vou falar é o chakra básico. Onde ele se localiza? Ele se localiza entre os órgãos genitais e o ânus. É o chakra da nossa sobrevivência. É quando está equilibrado, a gente se sente pertencente, a gente se sente enraizado. Eu sei onde que eu preciso fazer para sobreviver, né? Então esse é o nosso primeiro chakra e ele desequilibrado é justamente o contrário. A pessoa está se sentindo sem chão, a pessoa se sente sem para onde eu vou, né? Cheio de dúvida, sozinho. E isso tudo pode gerar o quê? O desequilíbrio pode gerar o bloqueio do chakra. E esse bloqueio, ele vai mais para o nosso corpo físico, que é quando a gente apresenta aí, por exemplo, a questão da comida, né? Bulimia ou anorexia, obesidade. Então, é esse descontrole de sobrevivência, né? E a pessoa se sente, às vezes, com muita dor nas veias, né? Na circulação, tem problemas de circulação, porque ele está totalmente ligado a esse enraizamento que eu falei, essa coisa da sobrevivência. Se a gente se sente sem chão, a gente não tem isso, não tem esse sentimento. Então, a gente precisa equilibrar, né? A depressão, ela normalmente aparece com um desequilíbrio desse chakra, porque a pessoa começa a lembrar de coisas passadas e não consegue ir para frente, não consegue viver aquilo que tem que viver aqui. Esse então é o nosso primeiro chakra, chakra raiz. Segundo chakra, nosso chakra umbilical. O que esse chakra trata? Esse chakra, quando ele está harmônico, quando ele está equilibrado, é o nosso chakra do prazer. Prazer de tudo, prazer sexual, prazer material, prazer de fazer as coisas que nós gostamos, sabe? O prazer é isso, é buscar coisas que a gente gosta e fazer cada vez mais isso. Quando está desequilibrado, o chakra umbilical, ele traz justamente essa insatisfação. Não vê prazer em nada, não tem vontade de fazer nada, né? Tudo que faz é por obrigação, tá sempre correndo, pensamento a mil, coloca um monte de coisa e às vezes em ação, mas não tem um pingo de prazer em fazer, né? Problemas físicos, chakra bloqueado, ele vai trazer problema no trato urinário, né? Bexiga, problema aí às vezes nos rins. Então tem muito aí da área onde ele se encontra realmente, né? O terceiro chakra do plexo solar. Eu falo que ele é o nosso solzinho. A gente tem vontade de fazer, de realizar. Então é o chakra da ação, é o chakra onde está localizada aquela vontade, aquela coragem, né? De ir para frente, de melhorar, né? De estar sempre aí progredindo e colocando isso em prática, né? Então por isso o chakra da ação. Tá? Quando ele está equilibrado, a gente é essa pessoa aí que se joga, né? Então, o desequilíbrio traz o quê? Justamente o contrário. Aquela pessoa que está sem coragem, com medo. Eu falo que o chakra do plexo solar, ele tem muito desse medo de caminhar, medo de evoluir, né? Então, a pessoa fica sem ação. Às vezes a gente está chateada, tá com raiva, aí você fala assim, nossa, meu estômago tá ruim, tá embrulhando, né? Dá um embrulho no estômago, é justamente isso, esse desequilíbrio aí no chakra do plexo solar. E ele gera o quê? Gastrite, úlcera, tudo que é ligado ao estômago, tá? Às vezes também a questão de você comer demais ou comer de menos, não se sentir bem aí nessa área do estômago onde ele está localizado, certo? Bloqueio, né, traz esse tipo de doença física que a gente falou aí agora, que eu falei agora. Depois é o chakra cardíaco, aquele verdinho aqui. Esse chakra é o nosso chakra do amor incondicional.
O amor próprio, o amor sem julgamento, o amor com harmonia, com equilíbrio, né? É aquele amor assim, doado, né? De doação. Vendo as pessoas com mais amor, com mais simpatia. Então esse é o chakra cardíaco e ele em desequilíbrio, o que ele traz? É justamente o contrário, a falta de amor, né? Aquela pessoa sem sentimento, parece que não sente nada, nem raiva, nem amor, nem tristeza, nada. É justamente aí que está o desequilíbrio no chakra cardíaco. E bloqueado ele pode gerar quais tipos de doença física? Problemas no coração, né? Problemas no coração, a falta de perdão, a gente sabe que é uma questão aí que pode gerar até um câncer, né? Então, tudo do coração e problemas também nas costas, nos pulmões. É aquela sensação assim, eu tô com aqui do plexo solar foi um embrulho, né? Meu estômago tá ruim e tal. No cardíaco a gente sente aquele abafamento. Meu coração tá ruim, parece que tem um peso aqui dentro, que vai acontecer alguma coisa. Sabe aquele pressentimento, aquela intuição? Quando tá desequilibrado, tá? E bloqueado, esse sentimento também vem, ok? Então, nosso chakra cardíaco. Qual é o nosso terceiro? 1, 2, 3, 4, 5, quinto chakra. O chakra laríngeo. O que é esse chakra? É o chakra da comunicação. A gente não se comunica falando normalmente, mostrando gestos, tal, se comunica. Ele está totalmente ligado a isso. Então, ele tem aquela pessoa que sabe falar, consegue expressar o que está sentindo, não magoa com palavras, não sabe, xingamentos, esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa que tem uma calma na hora de se expressar, se expressa de forma amorosa, né? Então ela está com o chakra laríngeo equilibrado, ela consegue se comunicar bem. Quando ele está desequilibrado, aí a gente vem com ronquidão, problema de garganta, dores de garganta, dores aqui no cervical. Então é tudo que está ligado a essa área, começa a ficar desequilibrado. Aí aquela pessoa que sente um nó na garganta, não consigo falar, parece que tem alguma coisa presa, é justamente isso. A gente precisa equilibrar, a gente precisa falar, né? Não precisa ficar guardando o que precisa falar, é horrível. E trava, desequilibra seu chakra laríngeo, tá? O bloqueio gira as dores em torno disso e muito problema de tireoide, que tá aqui localizado nesse local, localizado nesse chakra, no chakra laríngeo. E o nosso segundo chakra, segunda, porque eu sempre faço de cima para baixo, é o nosso sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, chakra frontal. Chakra frontal, ele está localizado aqui. Eu falo que é o chakra das verdades ou das mentiras. Quando ele está equilibrado, é aquela pessoa que consegue enxergar além do físico, aquela pessoa que consegue ver o outro de uma forma assim, sem julgamento, consegue não mentir para si mesma, ver as verdades da vida, encarar as verdades da vida. E é o chakra da nossa intuição, visão além da física. E o desequilíbrio? O desequilíbrio é justamente isso, ele priva essa visão. Você não consegue ver além do físico. Você às vezes tampa o sol com a peneira, fica pensando que é uma coisa e é outra, mas isso você está se enganando, né? Muitas vezes você está mentindo para você mesmo. É aquela questão de eu não quero enxergar, não quero ver a verdade, né? Então ele fica desequilibrado e é o que a gente sente aí. O bloqueio dele, o que faz? Dor de cabeça, dor aqui nessa área toda dos ossos, do rosto. Quando a visão, problemas de visão mais sérios, né? Então, é totalmente ligado à nossa, como a gente vê, né? Nossa visão aí emocional, às vezes inconsciente, e ele desequilibrado traz esse monte de problema aí, né? Nessa área dos olhos, dos ossos do nosso rosto, tá? E o primeiro chakra, ou o sétimo chakra, lá em cima é o coronário, esse aqui.
aqui. Esse chakra é a nossa ligação com o cosmos, né? É a ligação que a gente tem aí com o nosso inconsciente, com o que a gente acredita que seja a nossa missão de vida. Então, quando a gente está equilibrado, a gente acredita que a nossa missão de vida é aquela. E eu sei que é ela e vou chegar nela, eu até já cheguei, mas eu sei aonde eu quero ir, né? O que eu quero fazer, né? Aqui, nessa vida que eu tô aqui, nesse planeta Terra. Então, e aí, o que acontece quando ele está desequilibrado? Sabe aquela pessoa que não acredita em nada? Aquele cético é pior do que São Tomé? Então, a pessoa se harmonizar desse autoconhecimento, como ele é importante. Então, a pessoa fica cética, fica sem conseguir acreditar em alguma coisa, sem querer. Não tem onde chegar. É justamente isso, tá? E o bloqueio também pode gerar essa questão do pensamento ansioso, a ansiedade, que é muito relacionada nesse chakra. Por quê? Porque é aquele excesso de pensamento, excesso de racionalismo, e aí você deixa aí de ver, de se sentir o emocional, o mental, o que está sendo dito pra gente aí. Então, esses são os nossos principais centros de energia, os nossos 7 chakras. Falei bem pouquinho, assim, resumidamente, um pouco sobre cada um deles, tá? E espero que vocês tenham gostado. Já sou muito grata se tiverem inscrito no meu canal. Façam comentários, peçam outros assuntos sobre os chakras. Adoro falar sobre isso, sobre esses nossos centros de energia, porque eles comandam a nossa vida. E quando a gente aprende a equilibrá-los é maravilhoso. E tem várias maneiras de equilibrar, não só tomando reiki, tá? Tem várias maneiras que nós mesmos podemos nos autoconhecer e nos aplicar, tá? Eu posso falar mais disso. Coloquem aí se vocês gostam, se vocês gostariam de escutar mais sobre isso, falar mais sobre isso, entender mais sobre isso, ok? Gratidão, gratidão, gratidão.